Alô, alô, YouTube! Pensei que não ia precisar mais falar sobre a Ucrânia e a Rússia por um tempo, mas aqui estamos. Aconteceu. A Rússia invadiu a Ucrânia. Aqueles 3 motivos de invasão e 3 motivos para não invadir que comentamos no último vídeo, parece que os 3 motivos para invadir foram os mais fortes. Tá tudo acontecendo agora. Eu literalmente acordei, vi as notícias e tive que decidir se eu continuava fazendo um vídeo que eu estava preparando para esta semana, que agora vai ficar para a semana que vem, um vídeo sobre as eleições de Portugal, ou se eu focava no que está acontecendo. Decidi falar sobre o que aconteceu hoje, porque não tem como ignorar. Então vamos ver rapidinho o que aconteceu nesse primeiro dia e qual foi a reação do mundo, principalmente aqui no Brasil e também em Portugal. Se vocês quiserem entender a história por trás de todo esse conflito, dá uma olhada naquele outro vídeo, se você ainda não viu, sobre a história da briga entre a Rússia e a Ucrânia. E é claro, já se inscreve se você é novo aqui, ativa a notificação para não perder os próximos vídeos. E bora lá! Tudo já estava escalando para uma possível invasão, mas ficou ainda mais certo que ia acontecer quando eles viram que os russos estavam montando hospitais militares perto da fronteira. E quando Putin anunciou que ele reconhece a independência lá dos rebeldes lá no oeste, já estava tudo feito. A invasão estava começando. A Rússia começou a invasão de grande escala por todos os lados, pelo Mar Negro, pelo lado leste, lá com a fronteira entre a Rússia e a Ucrânia, e por Belarus, uma grande aliada da Rússia. Inclusive, eles até bombardearam Kiev, a capital da Ucrânia, e diversas outras grandes cidades. Parece que eles não só querem tomar Donbass, aquela região do leste, controlada pelos rebeldes, ou fazer algo que eles fizeram na Crimeia, somente anexando um pedaço. Parece que eles querem controlar mesmo o país todo. Até o momento, nesse primeiro dia, o governo ucraniano disse que 137 ucranianos e 200 soldados russos foram mortos, sem contar os mais de 300 feridos. E esse número provavelmente vai aumentar. A Rússia tomou Chernobyl também, aquela área lá no norte da Ucrânia que tem uma usina nuclear, uma região que foi abandonada por causa de um acidente, mas ainda tem algumas usinas operando. Cerca de 100 mil pessoas estão fugindo para cidades pequenas ou aldeias, e várias outras para outros países europeus, que abriram suas fronteiras. Da fronteira da Ucrânia para a Alemanha é muito perto, um pouco parecido da distância entre São Paulo e Belo Horizonte, Porto Alegre, Curitiba, e mais perto que Manaus é de qualquer outra capital estadual do Brasil. Então por que eles estão fazendo tudo isso? Bem, na última vez falamos que Putin talvez queira anexar o país todo para a Rússia mesmo. Outro motivo, talvez mais provável, eles queiram deixar o país independente, só que colocar um governo lá pró-Rússia. Talvez a intenção deles é transformar a Ucrânia que nem Belarus, o vizinho de cima, onde lá tem um governo bem controverso, de um presidente super pró-Rússia, que é acusado por muitos de ser ditador, de constantemente fraudar eleições e de silenciar oponentes. Mas ainda assim é difícil saber quais são as reais intenções de Putin na Ucrânia. E qual foi a reação do mundo? Bem, grande parte condenou a Rússia, outros ficaram quietos e alguns apoiaram. Teve até reação dentro da própria Rússia, onde muitas pessoas foram para as ruas protestar contra a invasão. Os protestos acabaram em confusões e muitas pessoas foram presas. O governo lá da Rússia, diferente de como falamos no último vídeo e diferente do que eles têm feito, começaram já a fazer na mídia uma propaganda muito forte contra os Estados Unidos, a OTAN e pró-invasão. Os Estados Unidos anunciaram novas sanções, vão bloquear bancos russos, vão dar sanções para as elites russas e seus familiares, mas não querem mandar militares lá na Ucrânia. E muitos aplaudem isso, principalmente porque, se a Rússia lutar diretamente com os Estados Unidos, é provável que seja uma terceira guerra mundial. E se a primeira foi ruim, a segunda foi pior, a terceira vai ser terrível. Mas mesmo assim, os Estados Unidos enviaram algumas tropas lá para a Alemanha. A Alemanha cumpriu a sua promessa, suspendeu o Nord 1 e 2, aqueles gasodutos que conectam os dois países e fornecem gás natural da Rússia para a Alemanha. Eles também impuseram sanções a cidadãos e empresas da Rússia. O Reino Unido também vai impor sanções em bancos russos, até mesmo o Japão e a Austrália anunciaram sanções. Em Portugal, o governo respondeu também, está preocupado com esse negócio do gás, porque eles também compram gás da Rússia. Mas como parte da OTAN, Portugal reafirmou a parceria que eles têm com a aliança e já está preparando em torno de 1.500 militares portugueses para enviar lá na fronteira com a Polônia. A China, uma grande aliada da Rússia, não condenou o ataque. Na verdade, eles meio que ficaram no meio. Falaram que eles
respeitam a soberania e integridade territorial de todos os países, mas também não consideram que os russos fizeram uma invasão, ao mesmo tempo que eles criticaram os Estados Unidos por agravar a situação. Então, basicamente, eles estão do lado dos russos. Também, coincidentemente ou não, no mesmo dia da invasão da Ucrânia, aviões militares chineses foram vistos em espaço de Taiwan, mas esse conflito merece o seu próprio vídeo. Além da China, outros países demonstraram apoio à Rússia, como Belarus, que mencionei é uma grande aliada da Rússia, Venezuela e também Nicarágua. A Ucrânia diz se sentir abandonada, principalmente pela Europa. Está usando todas suas tropas. Muitos especialistas estão comentando que a Ucrânia está usando soldados neofascistas também, e criticam que esses grupos são os principais incitadores da russofobia no país. Mas aí eu pergunto, será que as sanções vão ser suficientes? Sanções sempre foi um instrumento muito usado para castigar um país que fez uma coisa errada de acordo com outros países. Ao invés do opositor ir lá, partir para a força, o que eles fazem? Eles dão tipo um castigo econômico, cortando laços econômicos com o objetivo de empobrecer o país. Aí a população vai ficando mais pobre também, teoricamente junto com as elites, e aí eles começam a pressionar o governo para mudar a sua posição e acabar com essas sanções. Um histórico de sanções mais conhecidas no mundo é, por exemplo, em Cuba, que desde o final dos anos 50, no início dos anos 60, já veio sofrendo sanções dos Estados Unidos. E muitos argumentam que essa é uma das principais causas da dificuldade do desenvolvimento da ilha. Mas outros falam que não. Também tem a Coreia do Norte, um caso bem famoso, que tem várias sanções, principalmente por diversas acusações de violações dos direitos humanos, que falamos um pouco naquele vídeo sobre como fugir da Coreia do Norte, um país que está basicamente isolado do mundo. Muitas vezes as sanções funcionaram, o país cedeu à pressão, ou pelo menos cedeu um pouquinho, mas outras vezes não. O problema é que muitas sanções acabam afetando mais a população, que não tem nada a ver com o problema, do que a elite do país e os seus governantes. A população local é mais dependente do comércio local, então cortando esse comércio acaba afetando essas pessoas, que passam a ter dificuldade para encontrar produtos para comprar, ou porque eles estão faltando, ou porque estão ficando mais caro. Também tem perda de empregos, inflação, etc. Mas muitas elites, por aí, têm bastante contatos internacionais, e aí eles conseguem ficar firmes, mesmo durante sanções. Afinal, não é todos os países que impõem essas sanções contra eles. A Coreia do Norte, por exemplo, sobrevive basicamente porque a China a sustenta, especialmente a elite, que tem uma vida completamente diferente do resto da população. O Irã, durante as sanções, na época do acordo nuclear, conseguiu sobreviver. A elite não sentiu muitos efeitos das sanções, enquanto a população empobreceu. A Rússia já vem se preparando para isso. Já tem tempo que eles vêm aumentando suas reservas de ouro e fortalecendo as reservas internacionais. E também eles estatizaram algumas empresas e focaram no mercado interno, tudo provável para se preparar para receber várias sanções. Além disso, o país também busca fortalecer negócios com outros países, que não impõem sanções. Isso já é uma especulação minha, mas eu não acho que é coincidência que Putin se encontrou com vários líderes de outros países, um pouco antes dessa invasão, como a China, Argentina, Turquia e até mesmo o Brasil. Não quero dizer que eles fizeram acordos comerciais, mas eu não duvido que Putin estava buscando alternativas econômicas para tentar driblar essas sanções. Não sei se ele teve sucesso ou não. Como o mundo é muito conectado, sanções também vão afetar os países, até mesmo aquele que está impondo elas. A Rússia é uma das maiores potências em petróleo e gás natural, e 40% do gás natural da Europa vem da Rússia. Não é à toa que Portugal está mega preocupado. Então, cortando os negócios com a Rússia, vai com certeza afetar o preço do petróleo mundial também. Com esse aumento, tudo que vem do petróleo vai ficar mais caro, não só a gasolina. No Brasil, o dólar já está começando a ficar mais caro de novo, porque investidores eles vão atrás do dólar, que é uma moeda mais forte e estável. Alguns também já perguntaram, essa briga ela é mais de direita ou de esquerda? Quem está no lado de quem? Bem, durante o primeiro dia, pelo menos, a gente viu gente de esquerda condenando a Rússia, outros defendendo e outros ficando calados. Assim também como vimos pessoas de direita que condenaram e também ficaram caladas. Muitos na esquerda, especialmente a esquerda mais tradicional, não gostam da OTAN, dos Estados Unidos, especialmente por causa da Guerra Fria. E muitos gostam da Rússia, principalmente pelo seu histórico com a União Soviética e sua aliança com outros países que se dizem comunistas. Alguns partidos como PT, PSOL e PCdoB adotaram uma linguagem mais neutra no primeiro dia.
o PT publicou uma nota criticando as ações dos Estados Unidos e da OTAN, mas ela apagou um pouco depois. O PSOL e o PCdoB, pelo menos no primeiro dia, e até eu publicar esse vídeo, não fizeram também declarações oficiais, mas nas suas páginas lá no Twitter, compartilharam tweets que criticaram as ações dos Estados Unidos, e também a expansão da OTAN. Mas também tem outros, considerados de esquerda, que condenaram a Rússia, como por exemplo alguns deputados do PSB. Os democratas lá nos Estados Unidos, que para muitos brasileiros é um partido de esquerda, está super contra a Rússia, apesar de não apoiar uma intervenção militar dos Estados Unidos. Até mesmo Bernie Sanders, aquele cara que queria ser candidato a presidente dos Estados Unidos, que é considerado por muitos um dos políticos mais de esquerda do país, ele condenou a invasão e disse que os Estados Unidos deveriam impor ainda mais sanções, especialmente contra milionários russos. Alguns partidos ainda mais de esquerda, como o PSTU, atacou a elite russa. A direita, ela também está meio dividida. Alguns, como o presidente Bolsonaro, e outros partidos, como por exemplo o PL, PSL e republicanos, não falaram nada. O Bolsonaro até desfalou o que o vice-presidente, o Mourão, disse quando comentou que o Brasil era contra a invasão. Talvez o governo federal queira continuar do lado bom da Rússia. Afinal, um país consegue se beneficiar bastante sendo neutro. Algumas pessoas mais de direita também apoiam essa atitude da Rússia de querer se defender de ameaças. E gostam da ideia do nacionalismo, essa ideia também de ter um líder mais forte que defende a nação de outras ameaças internacionais. Mas outras pessoas de direita, como o Partido Novo ou Podemos, estão condenando a Rússia e falando que deve ser retomada a diplomacia, enquanto também alguns comentam que deve ter uma resposta mais forte contra a Rússia. Então, resumindo, um pessoal fala que a OTAN exagerou, querendo expandir a fronteira lá do lado do território russo, e que a Rússia tem todo o direito de se sentir ameaçada, e que os Estados Unidos e a OTAN são muito imperialistas, querem expandir tudo. Putin até falou que os Estados Unidos faria a mesma coisa se a Rússia colocasse tropas deles lá no México. E por outro lado, as pessoas argumentam que a OTAN tem aquela política de aceitação, ou seja, na Constituição deles, nas regras, eles dizem que qualquer país que quiser tem o direito de fazer parte. Então, se a Ucrânia quer fazer parte da OTAN, ela pode. Afinal, a Ucrânia é um país independente, soberano, que pode fazer o que quiser. Pode fazer acordos que quiserem. E não cabe à Rússia querer mandar nos acordos deles. E por enquanto é isso, gente. Vamos ficar de olho para os próximos eventos. Aliás, acabei de ver nas notícias agora mesmo que estão bombardeando Kiev. E que o presidente Putin disse para os ucranianos se renderem ou enfrentarem as consequências. Enquanto isso, mais pessoas estão sendo feridas e mais pessoas estão fugindo. Vamos esperar e ficar de olho para ver o que vai acontecer nesses próximos dias. Por enquanto eu vou ficar aqui, nos vemos na próxima.